Por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Explicar a rebelião de Satanás envolve abordar 3 enigmas complexos. Vamos simplificar esses termos e discutir como eles se relacionam entre si. Enigma 1. Se Satanás foi criado completamente bom por Deus, como ele cometeu um ato pecaminoso? Imagine que você cria um robô perfeitamente funcional, projetado para realizar coisas boas. Um dia, o robô faz algo terrível. Você se perguntaria como isso poderia acontecer se ele foi feito perfeitamente. Este é o enigma de Satanás. Como um anjo criado perfeitamente escolheu fazer o mal? Frequentemente sugere-se que, embora Satanás tenha sido criado bom, ele tinha livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio permitiu que ele fizesse escolhas de forma independente, incluindo a escolha de se rebelar. Não é uma falha na criação de Deus, mas parte da liberdade concedida a todos os seres inteligentes. Origem dos anjos caídos. Antes dessa rebelião e queda, Satanás, conhecido como Lúcifer, tinha uma natureza significativamente diferente em comparação com sua posterior representação como adversário e inimigo de Deus e da humanidade. Antes de sua queda, Lúcifer era considerado um anjo poderoso e belo. Deus o criou como um ser de luz e beleza. O nome Lúcifer significa portador de luz ou estrela da manhã, indicando sua natureza original, brilhante e alegre. Lúcifer ocupava uma posição elevada no céu, sendo um dos querubins, um anjo frequentemente associado ao serviço direto a Deus. Seu papel era significativo e respeitado entre os seres celestiais. Embora a Bíblia não forneça detalhes extensos sobre a natureza de Lúcifer antes da queda, existem passagens frequentemente interpretadas como referências a ele. Por exemplo, Ezequiel 28, 12 e 15 descreve uma figura frequentemente associada a Lúcifer. Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você foi perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que a iniquidade foi encontrada em você. Esta passagem fornece insights sobre a natureza da rebelião de Lúcifer e suas consequências, ajudando-nos a entender o tópico mais amplo da natureza imperdoável do pecado dos anjos caídos. Destaca a beleza e sabedoria de Lúcifer, indicando seu alto status e estima na criação de Deus. Lúcifer era a personificação da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Essa descrição sugere que antes de se voltar contra Deus, Lúcifer era uma criação perfeita, sem falhas. Como querubim ungido, Lúcifer tinha um lugar especial na criação de Deus. No entanto, sua rebelião mudou tudo, levando à sua queda e à condição de anjo caído. Esses aspectos ressaltam a seriedade da rebelião e como ela resultou na condição irreversível dos anjos caídos, tornando seu pecado algo que Deus não perdoa. Uma posição única e privilegiada na presença de Deus. Esse papel significa alta confiança e honra no reino celestial. Apesar de sua perfeição inicial, o pecado e o mal foram encontrados em Lúcifer. Isso sugere que a raiz de sua queda estava dentro dele, tradicionalmente interpretada como orgulho e o desejo de ser igual ou superior a Deus. A queda de Lúcifer enfatiza o conceito de livre-arbítrio na Bíblia. Apesar de ser criado perfeito e colocado em uma posição de honra, ele escolheu se rebelar contra Deus. Essa escolha reflete o exercício do livre-arbítrio, que é fundamental para a natureza de todos os seres inteligentes criados por Deus, incluindo os anjos. Ao contrário dos humanos, os anjos são acreditados ter um entendimento completo de suas ações e suas consequências. Quando Lúcifer e seus seguidores se rebelaram, fizeram isso com plena consciência. Essa decisão irreversível, tomada à luz do completo conhecimento, é uma razão fundamental pela qual seu pecado não pode ser perdoado. O pecado dos anjos caídos não é um resultado de ignorância ou fraqueza, mas sim uma rebelião deliberada e consciente contra Deus. É visto como um afastamento final do Criador,
ao contrário do pecado humano, que muitas vezes decorre da ignorância ou fraqueza e pode ser arrependido. Na perspectiva da justiça divina, a natureza imperdoável do pecado dos anjos caídos reflete o julgamento justo de Deus. Seu pecado é uma rebelião direta e consciente contra a soberania e santidade de Deus. A misericórdia de Deus é estendida àqueles que erram por ignorância e buscam o arrependimento, uma condição não aplicável a Lúcifer e aos anjos caídos. A narrativa da redenção é centrada em Jesus Cristo e é especificamente direcionada à humanidade. Ao contrário dos anjos, os humanos pecam sem completo conhecimento e têm a capacidade de um arrependimento genuíno e transformação. A causa primária da queda de Lúcifer foi o orgulho, como indicado em Isaías 14, 12, 15, um trecho frequentemente associado à rebelião de Lúcifer. Sua ambição de ser igual ou superior a Deus levou à sua queda. Seu desejo de ascender ao nível de Deus ou ser adorado como Deus foi sua própria ruína. Esse orgulho e rebelião o transformaram de um querubim querido em Satanás, o adversário e acusador. Após sua rebelião, Lúcifer foi expulso do céu, tornando-se Satanás, o líder dos anjos caídos. Essa queda marcou uma transformação completa, de ser de luz e beleza para uma entidade associada à escuridão e ao mal. Para entender por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás, é essencial conhecer a possibilidade de arrependimento dos anjos. Isso nos leva a examinar a natureza dos anjos, o pecado e o arrependimento, e como esses aspectos diferem da experiência humana. A natureza dos anjos e dos humanos são criações distintas de Deus, sendo seres espirituais únicos com papéis e características específicos. Enquanto os anjos estão na presença de Deus e o servem diretamente, os humanos têm uma relação mais complexa com Deus, envolvendo fé, pecado, redenção e a potencialidade de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus por meio de Jesus. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua. Louvem-no todas as estrelas cintilantes. Louvem-no os mais altos céus e as águas que estão acima dos céus. Que eles louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou e eles foram criados. Salmo 148, 2, 5. Isso nos mostra que os anjos, como tudo o mais na criação, foram feitos por Deus. O comando de Deus é diferente dos humanos, que são seres físicos e espirituais. Os anjos são seres puramente espirituais. A Bíblia os chama de espíritos ministradores enviados para servir em benefício daqueles que herdarão a salvação. Hebreus 1, 14. Essa natureza espiritual permite que eles existam na presença de Deus e cumpram seus papéis como mensageiros e servos. Os anjos são seres espirituais e não têm corpos físicos como os humanos. Embora sejam seres espirituais, podem aparecer em forma humana. Gênesis 19, 1, 5 relata a visita de anjos a Ló em Sodoma, aparecendo como homens. Diz-se frequentemente que os anjos têm uma aparência única, misteriosa e impressionante. Por exemplo, em Isaías 6, a Bíblia descreve os serafins, uma espécie de anjo com 6 asas, destacando sua extraordinariedade. Os anjos desempenham várias funções, incluindo mensageiros de Deus, Lucas 1, 26, 38, onde Gabriel anuncia o nascimento de Jesus a Maria. Protetores, Salmo 91, 11. Pois Deus ordenará que seus anjos o guardem em todos os seus caminhos. E adoradores de Deus, Apocalipse 5, 11 e 12. Eles têm uma hierarquia, como sugerido em Judas 1:9, que se refere a Miguel como o arcanjo. Outros tipos de anjos incluem os serafins, conhecidos por sua adoração a Deus conforme visto em Isaías 6, e os querubins, que guardavam a entrada do jardim do Éden, Gênesis 3:24. Quando os anjos fizeram sua escolha de seguir ou rebelar-se contra Deus, o fizeram com pleno conhecimento e entendimento. Os humanos, no entanto, frequentemente tomam decisões morais com conhecimento limitado e são propensos a erros e pecados, possuindo o livre-arbítrio, como evidenciado pela rebelião de Lúcifer, mais tarde conhecido como Satanás, e outros anjos.
Essa rebelião é interpretada como a queda de Satanás. Os anjos possuem maior conhecimento e sabedoria do que os humanos, mas não são oniscientes, ou seja, não sabem tudo como Deus. 1 Pedro 1,12 sugere que os anjos têm curiosidade sobre a salvação humana, indicando que há coisas que nós, humanos, não sabemos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho a vocês pelo Espírito Santo enviado dos céus. Até os anjos anseiam por esquadrinhar essas coisas. Os anjos interagem com os humanos como mensageiros ou agentes de Deus, fornecendo orientação, entregando mensagens, oferecendo proteção e às vezes intervindo nos assuntos humanos conforme direcionados por Deus. Um exemplo disso está em Atos 12, 6, 11, onde um anjo ajuda Pedro a escapar da prisão. Os anjos expressam emoções como a alegria, como mencionado em Lucas 15, 10, indicando que os anjos se regozijam com o cumprimento pleno da vontade de Deus. Sendo seres espirituais, os anjos são imortais e não experimentam a morte da mesma forma que os humanos. No entanto, sua existência não é independente. São seres criados que devem sua existência a Deus. Apesar de seu poder e conhecimento, os anjos não são onipotentes ou oniscientes. Eles servem sob a autoridade de Deus e agem de acordo com a sua vontade. Não devem ser adorados, como fica claro em Apocalipse 22, 8, 9, quando um anjo diz a João para adorar a Deus, não a ele. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. E depois de ouvi-las e vê-las, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que me mostrou tudo isso. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e também dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. O anjo mostrou-me todas essas coisas, mas disse-me: Não faça isso. Sou apenas um servo como você, seus colegas profetas e todos os que guardam as palavras deste rolo. Adore a Deus. Os anjos desempenham um papel na história da salvação humana, anunciando o nascimento de Jesus, protegendo e guiando figuras-chave e destacando a incapacidade do diabo de se arrepender. Porque Satanás não pode se arrepender e ser perdoado, ao contrário dos humanos que pecam e se arrependem. Pense em uma pessoa que comete um erro, mas pode se desculpar e corrigi-lo. Agora, imagine alguém que faz uma escolha tão séria e com um entendimento tão claro que um pedido de desculpas não pode consertá-la. Essa é a situação de Satanás. Sua rebelião foi uma escolha totalmente informada e deliberada contra Deus, tornando-a um pecado além do perdão comum. Os humanos pecam frequentemente devido à ignorância ou fraqueza e podem se arrepender. O pecado de Satanás, feito com total conhecimento e livre arbítrio, é visto como final e inalterável. Não há espaço para o arrependimento porque não foi um erro, foi uma rebelião consciente. Poderiam os anjos caídos se arrepender? Para explicar por que os anjos caídos não podem se arrepender, imagine um profissional altamente experiente e conhecedor, como um juiz experiente ou um executivo de alto nível que compreende completamente as leis e padrões éticos de sua profissão. Essa pessoa não apenas conhece as regras, mas também as consequências de quebrá-las. Agora, imagine que essa pessoa decide deliberadamente violar uma lei significativa ou um padrão ético, plenamente consciente da gravidade e das consequências de sua ação. A decisão não é tomada por ignorância ou mal-entendido. É uma escolha consciente feita com conhecimento total e consciência. Neste exemplo, as ações do profissional são semelhantes ao comportamento dos anjos caídos. Assim como o profissional, os anjos fizeram suas escolhas, sabendo exatamente o que estavam fazendo. Eles não se rebelaram porque estavam confusos ou não entendiam. Rebelaram-se porque escolheram conscientemente quebrar as regras que conheciam muito bem. Os anjos caídos são seres espirituais criados por Deus, assim como todos os outros tipos de anjos. Eles são distintos dos humanos em várias maneiras, especialmente em sua forma de entendimento e tomada de decisões.
Ao contrário dos humanos, que adquirem conhecimento e sabedoria ao longo do tempo, os anjos possuem uma compreensão completa e imediata de suas ações e consequências. Os anjos caídos, assim como os humanos, foram dotados de livre arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. Este aspecto é crucial para entender suas ações e as consequências subsequentes. A decisão dos anjos caídos de se rebelar contra Deus foi tomada com pleno conhecimento e entendimento. Em outras palavras, é vista como uma decisão permanente e final, ao contrário dos humanos, que frequentemente agem por ignorância ou mal entendido. A Bíblia não fornece um relato detalhado da queda dos anjos, mas oferece algumas referências. Por exemplo, Judas 1,6 menciona anjos que não guardaram sua posição apropriada e são mantidos em correntes eternas sob trevas, e os anjos que não guardaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua morada adequada, esses ele os reservou em trevas, acorrentados para o julgamento no grande dia. O arrependimento envolve uma mudança de mente e coração, um afastamento do pecado e um retorno a Deus. Para os anjos, no entanto, que tomaram sua decisão com pleno conhecimento, não há conceito de aprender com os erros ou crescer em compreensão. A incapacidade dos anjos caídos de se arrepender está também ligada ao conceito de justiça divina. Deus, sendo justo, responsabiliza os seres de acordo com seu conhecimento e entendimento. A finalidade da decisão dos anjos, tomada com plena consciência, exige uma resposta diferente do pecado humano. Para os anjos caídos, a impossibilidade de se arrepender está intrinsecamente ligada à natureza da decisão que fizeram. O julgamento dos anjos é final, como visto em passagens como Mateus 25:41, onde Jesus fala sobre o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Esse julgamento final indica a natureza irrevogável de sua rebelião. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que são amaldiçoados, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A redenção oferecida por meio de Jesus Cristo, conforme descrita no Novo Testamento, é especificamente para os humanos. Escrituras como João 3,16 enfatizam o amor de Deus pelo mundo e a oferta de vida eterna através da fé em Jesus. Não há indicação bíblica de um plano semelhante de redenção para os anjos caídos. A história da redenção humana é única, pois envolve Deus tornando-se humano na pessoa de Jesus para salvar a humanidade. O arrependimento é frequentemente visto como um requisito para o perdão, especialmente em contextos religiosos. Envolve reconhecer os erros, sentir remorso genuíno e comprometer-se a mudar. Este conceito está profundamente enraizado na compreensão do perdão, como visto em Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3:19. O orgulho pode ser uma barreira significativa para buscar e receber o perdão, envolvendo uma noção inflada de si mesmo e relutância em admitir erros. O orgulho é considerado um dos vícios mais sérios, pois impede que as pessoas reconheçam suas falhas e busquem reconciliação. A razão pela qual os anjos caídos não podem ser perdoados está relacionada à sua plena consciência e escolha deliberada de se rebelar contra Deus. Seu pecado não é um simples erro, mas uma desobediência consciente. Em outras palavras, o perdão está intimamente ligado ao arrependimento, um afastamento do pecado e uma volta para Deus. No entanto, para seres como os anjos caídos, que fizeram sua escolha com conhecimento total, o arrependimento não é possível. Eles não podem alegar ignorância ou mal-entendido, e seu orgulho os impede de buscar o perdão. A questão de por que Deus não deu a Satanás uma segunda chance, considerando as consequências eternas de sua escolha, levanta dúvidas sobre a equidade de uma decisão tão permanente baseada em uma única escolha. A chave aqui é a natureza da escolha de Satanás. Sua rebelião não foi apenas um erro simples, mas uma rejeição profunda e informada de Deus. É como um amigo de confiança que o trai consciente e voluntariamente,
alterando fundamentalmente o relacionamento. Nesse caso, uma escolha tão grave e deliberada, especialmente por um ser com pleno entendimento, não justifica uma segunda chance. A justiça divina é um atributo fundamental de Deus, referindo-se ao julgamento justo e correto de Deus. É o princípio de que Deus é justo e, portanto, justo em seus tratos com o mundo. A justiça divina garante que o bem seja recompensado e o mal seja punido. O destino dos anjos caídos pode ser explicado em termos de foco em seu destino final. Segundo a Bíblia, após sua rebelião, esses anjos foram expulsos do céu e muitas vezes são considerados em um estado de separação de Deus, existindo em oposição à sua vontade. Seu papel atual é frequentemente representado como tentar e enganar os humanos, tentando afastá-los de Deus. O livro do Apocalipse, que lida com profecias sobre o fim dos tempos, fornece mais detalhes. Apocalipse 20:10 diz: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre." Isso retrata o julgamento final, onde Satanás e seus seguidores enfrentam uma punição eterna. Os anjos caídos destacam a justiça de Deus, refletindo a crença de que há consequências para as ações, especialmente para aqueles seres que consciente e deliberadamente se opõem a Deus. O fogo eterno mencionado na Bíblia é frequentemente interpretado como um estado de separação eterna de Deus e de sua bondade, sendo um destino reservado para Satanás, seus anjos e aqueles que rejeitam a oferta de salvação de Deus. O fim dos anjos caídos serve como um alerta para todos nós, lembrando-nos das consequências de nos afastarmos de Deus e da realidade do julgamento divino. A rebelião dos anjos caídos é considerada grave porque foi um desafio direto à soberania de Deus, vindo de seres que compreendiam totalmente suas ações. Essa gravidade é uma razão fundamental pela qual suas ações estão além do perdão no contexto da justiça divina. Ao responsabilizar os anjos caídos por sua rebelião, Deus afirma sua autoridade e a santidade de sua ordem divina. E se Deus, embora querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Romanos 9, 22, 23. A justiça divina não é apenas uma ação que Deus toma. Ela faz parte de sua natureza imutável. A justiça e a retidão são a base do seu trono. A misericórdia e a verdade vão adiante da tua face. Salmos 89, 14. Esse verso destaca que a justiça é fundamental para o caráter de Deus. Por que Deus permitiu que eles se rebelassem? O conceito de livre-arbítrio é central para a resposta a essa pergunta. Isso implica que Deus criou seres, tanto anjos quanto humanos, com a capacidade de fazerem suas próprias escolhas. Assim como os humanos têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal, os anjos também foram dotados dessa liberdade. A rebelião de alguns anjos, liderados por Lúcifer, posteriormente conhecido como Satanás, foi resultado do exercício de seu livre-arbítrio. Isso é importante porque o amor, a obediência e a adoração sem a liberdade de escolha são vazios. A permissão da rebelião dos anjos se encaixa em um plano divino maior, um que ultimamente destaca a glória, a justiça e a graça de Deus. Romanos 9, 22, 23. Fala da paciência de Deus e da demonstração de sua glória por meio de objetos de misericórdia e objetos de ira. A permissão da rebelião dos anjos também fala sobre o conceito de justiça divina. Deus é justo e correto, e sua resposta à rebelião dos anjos foi justa. Os anjos caídos enfrentam consequências por suas ações, conforme visto em 2 Pedro 2:4, onde é dito que Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno. A existência dos anjos caídos e sua oposição contínua à vontade de Deus deu origem a uma batalha espiritual, como mencionado em Efésios 6:12. Essa batalha entre o bem e o mal fornece um contexto para as lutas morais e espirituais humanas. Em última análise,
A capacidade de escolher é fundamental para a natureza do amor e da adoração. O desejo de Deus é que sua criação escolha amá-lo e servi-lo. A rebelião dos anjos, embora trágica, destaca o valor e a seriedade da liberdade de escolha no reino espiritual. Deus permitiu que os anjos se rebelassem porque criou todos os seres com livre arbítrio, um componente necessário para o verdadeiro amor e obediência. A rebelião dos anjos, como a de Lúcifer, é uma consequência dessa liberdade e serve como testemunho da natureza do orgulho, da importância da escolha e da realidade da justiça divina. Esses eventos destacam aspectos-chave da natureza e do plano de Deus, incluindo sua soberania, justiça e a profundidade de seu amor, que respeita a liberdade de sua criação. Parte 3. Lições e conclusão. A rebelião de Satanás e as perguntas que ela levanta sobre livre-arbítrio, pecado e perdão são profundas. A rebelião de Satanás e dos anjos caídos destaca a justiça de Deus, a natureza do livre-arbítrio e a realidade da justiça divina. Esses eventos não apenas fornecem insights sobre a natureza de Deus, mas também oferecem lições valiosas para a humanidade. O livre-arbítrio é uma dádiva preciosa, mas também carrega responsabilidades sérias. A escolha consciente de rebelião pode ter consequências irreversíveis, enfatizando a importância de buscar a Deus, evitar o orgulho e valorizar a liberdade de escolha. A história dos anjos caídos serve como um lembrete vívido da seriedade das escolhas espirituais e da necessidade de se voltar para Deus em amor e obediência. O perdão está intrinsecamente ligado ao arrependimento, e a rebelião consciente dos anjos caídos destaca porque a gravidade de suas ações os coloca além do perdão. Em última análise, a história da rebelião angelical destaca a complexidade e a profundidade da relação entre Deus e sua criação, ressaltando a importância de compreender o livre-arbítrio, a natureza do pecado e a oferta de redenção por meio de Jesus Cristo. A decisão de Satanás de se rebelar foi uma escolha totalmente informada e deliberada contra Deus, tornando-a imperdoável. Isso contrasta com o pecado humano, onde a ignorância, a fraqueza e o potencial de crescimento e mudança permitem o arrependimento e o perdão. A falta de uma segunda chance para Satanás enfatiza a gravidade e a finalidade de sua rebelião. Embora esses enigmas possam permanecer parcialmente sem solução, eles apontam para as complexidades do livre-arbítrio, da justiça divina e da natureza do pecado. Parte 5. Pergunta: por que você acha que Deus oferece perdão a nós por nossos erros, mas não estende o mesmo perdão aos anjos caídos e a Satanás?